Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos, juntamente com a professora Priscila do Amaral. Vamos agora iniciar um dos tópicos que nós conversaremos no nosso curso do método legislar. Esse tópico é referente à pirâmide das leis e mais alguns assuntos que a doutora Priscila vai compartilhar conosco. Doutora Priscila, por favor, o que a senhora tem a nos dizer sobre este assunto? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo essas aulas. Então, a minha ideia inicial com a pirâmide das leis, iniciar, então, esse método de legislar, que é um caminhar, né, de aulas que nós gravamos para vocês, é essa questão da pirâmide das leis. O que é a pirâmide das leis? Se alguém conhece a pirâmide das leis e o que a gente vai entender sobre isso e a importância, hoje, em março de 2022, a importância de ter conhecimento dessa pirâmide. Claro, doutor, eu estou trazendo um estudo de um pensador e filósofo em direito, né, que trouxe essa pirâmide das leis para a gente entender mais ou menos como funciona o nosso ordenamento jurídico nesse processo de legislar, né, nesse procedimento, então, de legislar. Se o doutor quiser passar o slide aí, eu agradeço. Então, doutora, a pergunta inicial para eu conduzir isso foi justamente se conhece a pirâmide das leis. Mas eu já quero salientar que, independente do tamanho do país, do nosso município ou, enfim, do estado, eles são regidos por leis, como a gente já conversou lá nas nossas considerações iniciais, naquele vídeo primeiro, antes desse, né? No nosso sistema hoje, no nosso sistema normativo, a gente sabe, percebe, no dia a dia, que nós possuímos diversas leis, mas possuímos uma referência. A nossa referência é a Constituição Federal. É a Constituição Federal que traz as nossas linhas mestras nos direitos e garantias individuais e fundamentais, além dos princípios gerais que vão regir vários aspectos, né, da nossa sociedade. É claro que, de início, a gente precisa recordar que, antes de elaborar uma lei, como o doutor Caio também já conversou com nós lá no primeiro vídeo, que a gente precisa, sim, de uma análise concreta. Precisamos saber o motivo por que estamos elaborando essa lei. E precisamos, no momento que a gente faz uma lei, precisamos fazer uma análise completa de tudo. Não só apenas do problema em si, mas sim respeitar aquela hierarquia que a Constituição Federal trouxe, que tanto é a competência para legislar, se o vereador pode ou não legislar, se o prefeito pode ou não legislar, quais são as competências que mais para frente nós vamos estudar sobre isso. Se a gente desrespeita essas regras, o que acontece, né? A gente vai ter uma lei inconstitucional, uma lei que está infringindo, então, a nossa Constituição Federal. Nós vamos estudar, durante o nosso curso, tanto a inconstitucionalidade de forma um pouco mais rasa para os vereadores, porque a gente sabe que ele é um estudo mais profundo e muitas vezes é lá para o nosso jurídico, tá? Tem coisas que o vereador deve saber, ou o vereador que pretende ser vereador deve saber, não propor uma lei, e tem coisas que deixam lá no jurídico, a gente pode saber superficialmente para questionar, né? Mas deixar com que o jurídico faça o papel dele, então, como jurídico, tanto da casa como a sua assessoria jurídica. Então, é por isso que eu não vou adentrar não vou adentrar profundamente na inconstitucionalidade, mas eu quero recordar a vocês que, sim, existe uma hierarquia, e essa hierarquia sempre precisa ser respeitada. Eu trouxe aqui um pedacinho, e esse vídeo vai ser curtinho, e é claro, doutor Caio, se você quiser contribuir com alguma coisa, eu fico bem feliz. Mas, enquanto isso, eu vou conversando aqui, Fique à vontade. Conversando a respeito dessa supremacia da Constituição, e eu trouxe uma citação, então, de um doutrinador, esse doutrinador é bem antigo, que é o José Afonso da Silva, no seu livro de Direito Constitucional Positivo, na 20ª edição, na página 55, é um livro antigo mesmo, que ele fala sobre essa supremacia da nossa Constituição, que é o caso da pirâmide das leis, né? Pedra angular. Eu vou ler para vocês. Doutor Caio, você quer ler? Quem sabe Deixa só para eu ler, nós. então. Então, vai. Vamos lá. Pedra angular.
em que se assenta o edifício do moderno direito político. Isso significa que a Constituição coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos. É nela que se acham as normas fundamentais de Estado. E só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas. É isso aí. Nessa citação, a gente percebe, então, que a Constituição, desde o nosso estudo, para os assessores jurídicos, eles vão se lembrarem, né? Foi lá nas primeiras cadeiras do primeiro ano que a gente faz esse estudo de introdução ao direito. Não sei se o doutor Caio lembra, que tem um livrinho que quase todo mundo estuda, que ele fala, então, sobre as leis, como se elabora as leis, o que são as leis, e essa supremacia da Constituição Federal. Desde então, sabemos que a Constituição está no topo, e ela deve ser respeitada, né? Toda a elaboração para baixo deve ser respeitada. Tá, mas ok, o que é essa pirâmide das leis, então, né? Hans Kelsen, se a pronúncia não estiver certa, me corrija, por favor. Ele nos ensinou que a Constituição... É difícil isso, né? Porque o A é aberto. Hans. Kelsen. Hans. Então, ele ensinou que a Constituição Federal é a lei fundamental. Ela é a primeira lei posta. É a lei do Estado. Eu quero trazer, então, no próximo slide, a nossa pirâmide das leis. Eu não consigo escrever aqui, mas... Eu consigo daqui, quer me dizer? Aqui, só aqui em cima, ó, se vocês forem observar, aqui é uma pirâmide, né? E no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. Logo abaixo da Constituição Federal, eu tenho as emendas constitucionais, os tratados internacionais sobre direitos humanos, que a Constituição Federal nos traz sobre a forma como eles ingressam no nosso sistema jurídico, então eles ficariam sempre abaixo da Constituição Federal. Logo abaixo eu tenho as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, que nós vamos estudar tópico a tópico para entender quando se propõem elas e quando elas devem ser propostas, então, né? Leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias, decretos regulares, portarias e normas individuais. Pois bem, o que eu quero trazer de ressalva? Todas essas leis que estão abaixo da Constituição devem respeitar a Constituição. Uma lei complementar deve respeitar a Constituição. Um decreto regular, que seria, a gente também vê nisso, naquela questão dos decretos autônomos, né? Todos eles devem respeitar. Os decretos vão respeitar as leis vão respeitar as emendas e as emendas à Constituição. Sempre. Portarias também devem respeitar a Constituição Federal. Normas individuais também devem respeitar a Constituição Federal. Mas tem casos que não se respeita a Constituição Federal por momentos adversos, né? Como um estado de sítio, por exemplo. Mas isso, a Constituição Federal, ela vai regulamentar quando ela não será respeitada. Doutor, eu trouxe aqui um pedacinho sobre o que é uma lei complementar, uma lei ordinária, uma medida provisória, decretos, resoluções, enfim. Eu trouxe aqui no cantinho, se vocês vão ver no nosso slide, eu trouxe o que é de forma rasa também, porque mais para frente no nosso curso nós vamos aprender cada um, qual é o quórum de aprovação, como deve ser elaborada, e vocês também vão ter modelos, né, desses documentos para eventualmente, no caminhar da sua legislatura, ou mesmo para assessorar um vereador, ter esse documento em mão e poder realizá-lo. Doutor, quer trazer alguma coisa ou podemos seguir em frente? Doutora Priscila, parabéns pela explanação, está muito tranquilo, bem tranquilo de entender, e destacar isso que a senhora disse, né? Todas as normas, elas têm que estar em harmonia com a Constituição, e uma curiosidade é que
Isso não quer dizer que elas precisam ter surgido depois da Constituição. Normas anteriores à Constituição que ainda estejam em harmonia, vamos tirar o ainda, né? Que estejam em harmonia com a Constituição, nós vamos dizer que elas foram recepcionadas. É o caso do Código Penal dos anos 40, nós temos aí a Lei 4.320, que é dos anos 60, regras eleitorais, Código Tributário, muitas outras normas. Então, a Constituição, ela precisa ser respeitada e que as normas estejam em harmonia com elas. E muito interessante que a senhora disse que até mesmo os casos em que, aparentemente, as regras da Constituição não vão estar sendo colocadas em prática, até nesses casos elas estão sendo colocadas em prática, porque só é possível que exista estado de sítio, etc., quando as condições da Constituição forem satisfeitas. Então, nós vamos estar sempre sobre o império da Constituição. Muito interessante que a senhora mencionou. Vamos prosseguir? Vamos. Eu quero só trazer mais um tópico. Pode deixar nesse slide. A questão, o porquê que eu estou trazendo essa pirâmide das leis, né? Justamente para que o legislador, assessores, enfim, tenham ciência que devemos respeitar uma lei maior, né? Que existe uma lei, que é a Constituição Federal, e ela está no topo. Então, toda vez que eu tiver uma dúvida, por exemplo, eu estou elaborando uma lei, vou lá na minha lei orgânica, e vejo que está meio truncado, ou não tem, né? Não existe lá a dispositivo. Então, eu vou dar uma olhada na minha Constituição Estadual para ver se tem alguma normatização. Caso não tenha essa normatização, eu vou, então, analisar minha Constituição Federal, se existe algum caminho para que eu possa implementar no meu município. Nós vamos conversar, obviamente, sobre competências, e lá nós vamos esmiuçar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tanto na questão jurídica, prática, como também as decisões do Supremo Tribunal e tribunais de justiça, que mostram um caminho de como realizar a elaboração da lei ou a aprovação da lei pelo Executivo, né, de forma um pouco mais segura. Mas, enfim, doutor, esse é o nosso último slide sobre a pirâmide das leis, e eu quero trazer, então, que as leis, conforme está aqui no nosso slide, né, que as leis são variadas e os atos administrativos também. Porém, é necessário recordar que tudo é distribuído nas 3 esferas de governo. E é por isso que, para evitar a superposição de normas, a Constituição Federal define a matéria legislativa, que é essa competência de cada ente que eu acabei de falar. Definido este primeiro momento do que é a pirâmide das leis, né, a pirâmide é a necessidade de observação da Constituição Federal para a elaboração das leis. Então, nós vamos passar para as próximas aulas, né, que são os requisitos dessa elaboração normativa. Eu passo a palavra para o doutor Caio e finalizo a minha aqui. Muito obrigada. Ótimo, doutora. Aproveitando o que a senhora colocou, é bom também a gente lembrar aqueles que nos assistem que existem alguns mitos que nós pretendemos derrubar ao longo deste curso. Por exemplo, há quem acredite que uma lei elaborada no âmbito federal sempre vai prevalecer sobre uma lei municipal. E nem sempre acontecerá isso, porque a gente tem que lembrar que no município existe a Lei Orgânica Municipal, que é reflexo da autonomia do município, que é uma das características que foram criadas pela Constituição de 88. O município, até 88, ele não tinha muita autonomia. Ele era bem, vamos dizer assim, bem fraquinho. Ele não era um verdadeiro ente da federação como é hoje. E aí, o que a gente precisa lembrar? O município, por exemplo, pode criar uma lei que trata do Estatuto do Servidor Público Municipal. E embora exista uma lei federal, que é amplamente divulgada, 8.112 e tudo mais, essa é aplicável à União. E, em alguns casos, acaba que os municípios usam como referência por não terem as suas. Mas, se o município tiver feito uma lei para tratar desse assunto, prevalecerá a lei municipal. E isso é interessante porque as pessoas acham, de modo geral, que o presidente da República é mais importante que o governador, que é mais importante que o prefeito, que o deputado federal é mais importante que o deputado estadual, que é mais importante que o vereador, e não é verdade.
cada um é o mais importante nos seus respectivos espaços. Ou, como se diz, cada um manda no seu quadrado. Nós ainda vamos falar sobre competências, nós vamos dar algumas boas ideias para vocês sobre a inconstitucionalidade, principalmente para que vocês saibam defender as suas ideias. A gente sabe que muitos jurídicos acabam abusando de falácias de autoridade, dizendo, eu tenho formação em direito, eu sei, você não sabe. E está errado. Inclusive, já presenciei casos que advogados falaram, eu tenho carteirinha da OAB e você não tem, vereador. Então, você não sabe, você não pode falar sobre esse assunto, eu posso. Isso é uma falácia, é um argumento de autoridade, isso é típico de quem não tem segurança sobre o que está falando. Então, é o seguinte, vereadores, nós vamos ensinar vocês a terem argumentos para defenderem as suas ideias. Isso é fundamental. E aí, a gente vai falar mais adiante, mas não se esqueçam disso. Vocês têm esse poder-dever, e a doutora Priscila trouxe a questão da hierarquia, mas também é importante a gente lembrar que algumas falsas impressões podem surgir disso, e não é verdade que as leis feitas pelos deputados federais ou pelos deputados estaduais serão sempre mais importantes do que as leis feitas pelos vereadores. Nós vamos chegar lá ainda, mas só para vocês terem uma ideia, no artigo 30, inciso 1º da Constituição, está escrito que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. Então, aí no município, vocês têm essa prerrogativa. E a vocês que ainda vão ser vereadores um dia, estudem com muita atenção isso, para vocês, durante as suas campanhas, não saírem prometendo coisas que não forem competência do município. Tem muito vereador que promete coisas na campanha, muito vereador não, muito candidato, porque não sabe, e depois fica passando aperto, porque não vai dar conta de cumprir. Então é isso, né, doutor? Vamos encerrar esse bloco. Obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo bloco.